Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, hoje a nossa catequese fala sobre o quinto mandamento: não matarás. Está escrito em Êxodo 20, 13. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo do inferno. Isso Jesus nos falou através do seu evangelho escrito em Mateus 5, 21, 22. O nosso catecismo, no número 2258, diz que a vida humana é sagrada porque desde a sua origem postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Ou seja, não há outra finalidade na passagem desta vida terrena senão o céu, a eternidade. Só Deus é Senhor da vida e desde o seu começo até o seu término, ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. A Bíblia nos conta a história de Caim e Abel, revelando que desde os primórdios da história humana há a presença do ódio, da cólera, da inveja, que são consequências do pecado original. E pelo pecado, o homem tornou-se inimigo de seu semelhante. Deus disse que o sangue inocente derramado clama por justiça divina, e que aquele que assim o fizer será maldito sobre a terra, pois abriu a boca para beber o sangue de seu irmão, conforme lemos em Gênesis 4, 10 a 11. Diz ainda o parágrafo 2260 do nosso catecismo que a aliança entre Deus e a humanidade é entrelaçada de referências ao dom divino da vida humana e à violência assassina do homem. Quando diz: pedirei contas do vosso sangue, a quem derramar sangue humano por mão de homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis 9, 5, 61. Isso porque o Antigo Testamento nos ensina que o sangue é como um sinal sagrado da vida, sendo este ensinamento válido ontem, hoje e sempre. Isso mostra que o homicídio voluntário é gravemente contrário à dignidade do ser humano e também à lei de Deus. Jesus deixa claro no Sermão da Montanha que matar é sinônimo de ódio, de vingança, e quem quer o céu como herança, ofereça então a outra face e reze pelos seus inimigos. Um dos assuntos que para alguns é polemizado de forma grosseira e muitas vezes é proibida a sua reflexão é a questão da legítima defesa. A Igreja Católica nos ensina que ela não é uma exceção à proibição de matar, desde que seja realizada como um ato de conservação da própria vida. Dessa atitude pode resultar a morte do agressor. Porém, o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade, portanto, tornando legítimo se fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Ou seja, quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe de morte. O catecismo diz: se para nos defendermos usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso será ilícito.
Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessário à salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, pois é obrigação maior velar pela própria vida do que pela vida alheia, o que faz ressaltar que a legítima defesa não é somente um direito, mas também um dever, ou seja, defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal, mesmo que para isso seja preciso recorrer às armas, ou seja, o acesso a elas é um direito do cidadão. Quando se nega a assistência a uma pessoa em perigo, é da mesma forma um pecado mortal. O tráfico, qualquer que seja a sua finalidade, é homicídio. E por isso, um pecado que gera a morte de quem o pratica. A pena de morte, no entanto, é inadmissível, pois atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. Portanto, o quinto mandamento proíbe como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino e quantos voluntariamente colaboram no assassinato cometem um pecado mortal. Aqui entra também o assassino de inocentes por meio do aborto, sendo a nação que o viabiliza responsável e digna de condenação por este pecado que brada o céu. Queridos irmãos, a vida humana ela deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, inclusive o direito inviolável à vida. Está escrito em Jeremias 1,5: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Vós conhecis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundezas da terra, nos diz o Salmo 139. Desde o século I, a Igreja condena todo o aborto provocado. E essa doutrina continua invariável hoje e sempre. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. É o que diz o parágrafo 2271 do nosso catecismo. O Senhor da vida confiou aos homens o encargo de conservar a vida que deve ser salvaguardada desde a concepção. Por isso, constitui falta grave a prática e a colaboração do aborto, sendo a punição para esse ato a excomunhão dos sacramentos. Aqui, a Igreja Católica proclama que quem quer que seja a pessoa se incentivar, defender ou participar direta ou indiretamente do aborto está automaticamente fora da Igreja Católica. O parágrafo 2277 do nosso catecismo fala sobre a eutanásia e afirma o seguinte: quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. Assim, uma ação ou uma omissão que de por si ou na intenção cause a morte com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e, com certeza, ao respeito do Deus vivo, o seu Criador. O erro de juízo em que se pode ter caído de boa fé não muda a natureza do ato homicida, o qual deve ser sempre condenado e posto de parte. Diferentemente, o término a tratamentos médicos caríssimos ou perigosos, ou até mesmo desproporcionados aos resultados esperados, pode ser considerado legítimo, pois assim se está aceitando o fato
de não poder impedir a realidade da morte, atitude que deve ser tomada exclusivamente pelo paciente, se assim for possível. No entanto, mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Em relação ao suicídio, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. É fato, no entanto, que somos apenas administradores e não proprietários da nossa vida. Ou seja, cada pessoa é responsável pela sua vida perante Deus, devendo preservá-la da melhor maneira possível. Pois é preciso pensar na salvação da alma. Isso quer dizer que o suicídio contraria a lei de Deus e a lei moral, pois vai contra o amor do próximo. O suicídio realizado mediante perturbações psíquicas graves ou angústia severa, a Igreja ensina que são circunstâncias que amenizam a responsabilidade de quem o comete, pois somente Deus conhece o coração de cada um. A Igreja ensina que é pecado grave escandalizar alguém a ponto de levar esse alguém a pecar, seja por ação ou omissão. Mas se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria preferível que lhe prendessem no pescoço um nó de moinho e o lançassem nas profundezas do mar. Isso Jesus nos disse em Mateus 18:6. O escândalo pode ser provocado por aqueles que estabelecem leis ou estruturas sociais que degradam os costumes e a corrupção da vida religiosa, ou praticamente impossível uma conduta cristã conforme aos mandamentos, seja por meio dos chefes de empresa em relação às fraudes, a professores que incitam os alunos a pecar, ou ainda aqueles que, manipulando a opinião pública, a desviam dos valores morais. Pois, como diz o parágrafo 2287, aquele que usa dos poderes que dispõe em condições que induzem a agir mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causa. Isso Jesus nos disse em Lucas 17:1. Se somos responsáveis pela nossa vida perante Deus, somos também responsáveis pela nossa saúde física e responderemos diante de Deus pela má condução dela em relação à vida saudável, que tem como necessidade fundamental a ajuda da sociedade a fim de que se consiga a dignidade de uma boa alimentação e vestuário, casa, ensino básico, emprego, assistência social. No entanto, o respeito da vida corporal não tem um valor absoluto, ou seja, é inconveniente o culto do corpo de forma idólatra, pois tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. Portanto, o uso da temperança evita qualquer tipo de excesso, seja comida, bebida, medicamentos ou outras coisas. No preceito "não matarás", como lemos em Mateus 25:21, Jesus pede a paz do coração e denuncia a imoralidade do ódio, pois a ira é um desejo de vingança. Quem se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento, Mateus 5:22. Odiar o próximo é pecado grave, pois o respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz, ou seja, a tranquilidade da ordem, da prática da justiça e do efeito da caridade. O quinto mandamento, meus irmãos, ele proíbe então a destruição voluntária da vida humana e todos os males e injustiças que a guerra traz consigo. E por isso é dever de cada um trabalhar para evitá-las. Porém, esgotados todos os recursos e negociações pacíficas, o direito de legítima defesa se faz necessária, até mesmo por meio das armas, se não houver outra maneira. Toda ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, que deve condenar com firmeza, sem hesitação. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.